Olá, internautas do Fala Figueira, estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso debate do Fala Figueira. Eu, Diego Soares e Michel Soares, aqui nosso comentarista oficial do site. Vamos falar um pouquinho sobre o Figueirense no jogo de quinta-feira contra o Flamengo e já vamos antecipar já alguns comentários sobre o jogo de domingo contra o Fluminense, jogo importante, mais um jogo, esse eu acho que considero o jogo mais importante, né, Michel, para as pretensões do Figueirense. Virou decisivo. Vamos fazer então, começar falando sobre o jogo de quinta-feira contra o Flamengo, que foi um jogaço do Figueirense, né? Jogaço. Fala um pouquinho mais um pouquinho sobre o jogo do Figueirense contra o Flamengo. Jogo bom, o Figueirense começou num jogo meio acuado, o Flamengo tomando a rédea da partida no começo ali do jogo, mas logo em seguida o Figueirense já, naturalmente, que vem fazendo já nesse campeonato, com o seu toque de bola, dominou a partida e conseguiu tomar a rédea da partida, teve chance de que foi um empate que a torcida ficou aquele sabor amargo, que com certeza eram 3 pontos que viriam, e para mim, na minha sincera opinião, seria entre Fluminense domingo e o Flamengo quinta-feira, seriam os 3 pontos mais fáceis que o Figueirense teria para conseguir, era quinta-feira. Mas o início do jogo do Flamengo era normal, pela empolgação que o time do Flamengo estava, a comemoração do aniversário, os jogadores do Flamengo antes do jogo estavam respeitando muito o Figueirense, estavam falando que era o jogo da vida deles, que o Flamengo ia entrar com a vida. Mas aí respeito todos eles que estão vindo jogar com o Figueirense, é o que estão fazendo, e não ia ser diferente do Flamengo. Eu falo em relação ao time, para mim hoje o Flamengo é menos time do que o Fluminense. O Fluminense com certeza, mesmo o Figueirense jogando em casa, vai ser um jogo mais difícil do que contra o Flamengo. Eu acho que contra o Flamengo era o jogo mais fácil para o Figueirense conseguir esses 3 pontos que era para consolidar essa vaga. Eram 3 pontos que para mim iam consolidar a vaga na Libertadores. O Figueirense no segundo tempo dominou completamente o jogo. Um dos principais motivos para esse domínio, o toque de bola no segundo tempo do Figueirense foi a entrada do Jonas. O Jonas provavelmente vai ser titular no jogo de domingo, com a ausência do Igor, que recebeu o terceiro cartão amarelo. O Jonas agora acho que mostrou a que veio no Figueirense, né? É claro que não é aquele jogador rápido do meio Igor de marcação, mas ele tem uma saída de bola muito qualificada, né? Não, o Jonas precisava de ritmo de jogo, é aquela tal história que fala, às vezes tem um pingo de fundamento quando fala que a torcida do Figueirense é exigente, com certeza é, porque assim, o Jonas foi colocado no início do campeonato ali sem ritmo, agora ele já tem um ritmo de jogo, né? Já vem jogando, já vem atuando e está mostrando a qualidade dele. Talvez ainda não está no seu auge físico, mas já está mostrando a qualidade que o torcedor do Figueirense esperava dele. Falando nessa exigência da torcida, o fator predominante para essa campanha do Figueirense é a torcida, essa é a exigência da torcida. Porque se a torcida não pegasse no pé e não reclamasse em alguns jogos atrás, quando o Figueirense empatava com o América lá em Minas Gerais, a torcida, quando a torcida reclamava e falava e acreditava que o time poderia mais do que aquilo, o time de repente ia acontecer que ia conseguir a sua vaga garantida com o ano que vem no Brasileiro e ia ficar por aí. Mas a exigência eu não acho defeito da torcida ser exigente, não quer dizer um defeito. O excessivo dali é que é o defeito. Porque a torcida do Flamengo hoje é exigente. Para quem mais exigente que a torcida do Flamengo? A torcida do Flamengo quinta-feira esqueceu que estava jogando contra um time que estava disputando era um confronto direto aquela partida. Com certeza o torcedor esqueceu que ali tinha um time que estava disputando uma vaga da Libertadores junto com o Flamengo. Não estava disputando, não era um time que estava na zona de rebaixamento para cair e exigiu do Flamengo com certeza a vitória. Ou sei lá o que eles estavam pensando, que de repente o Flamengo pudesse golear o Figueirense quinta-feira. Então a torcida do Figueirense ela é exigente, eu não acho a exigência da torcida um defeito, só que o excessivo e em alguns momentos a torcida do Figueirense foi exigente até demais, excessiva com alguns jogadores, acho que até ainda é exigente com alguns jogadores. Um exemplo claro aí, além do exemplo citado pelo Jonas no início do campeonato, que entrou no fogo ali sem um auge físico, é o Coutinho. E acho que o jogador está abaixo do que vem rendendo os jogadores do Figueirense hoje, não está no nível, mas não compromete nem um pouco nas partidas. Eu acho que não vem comprometendo, vem entrando, não faz uma grande partida, em partidas ele vem bem, em outras não, mas não está comprometendo. Mas nas últimas partidas do Coutinho ele está rendendo bem, a torcida está vendo isso. Principalmente fora, aí a gente vê a diferença, porque em casa a pressão ainda existe. Mas nas últimas partidas, principalmente nos últimos 3 jogos que o Coutinho teve no time, ele esteve jogando bem, rendeu bem. Qual a partida que tu viu
viu ele em casa contra o Bahia. Contra o Bahia. Mas depois contra o Atlético. Mas a melhor partida dele do Coutinho foi contra o Botafogo. Não, com certeza. Mas a torcida já parou de pegar um pouco no pé dele. O jogo contra o Atlético Mineiro, a torcida aplaudiu. Pela campanha. Não é pela campanha, até pelo futebol, tá vendo que ele é claro que tem uma diferença enorme do futebol dele pro futebol do Maicon, mas pro grupo ele tá rendendo. Não tem comparativo ali o Coutinho, mas não é eu querer comparar o jogador Coutinho, mas é como eu falo, que a torcida do Figueirense tem que dar tem que pensar que o Figueirense precisa de grupo, precisa de plantel, e o jogador que está no banco ele tem que ter a tranquilidade para entrar em campo e fazer o trabalho. Aí o jogador entra nas costas com aquele peso que tem que estar substituindo. O Maicon, que é o maestro do time, toca a bola, faz o time jogar, e aí entra um jogador com uma qualidade ou com um jogo diferente do que o dele. Daí a torcida quer que o cara entre em campo rendendo a mesma coisa que aquele titular estava rendendo. E a torcida tem que ter um pouquinho de calma quanto a isso. Tem que imaginar que o jogador está lá para substituir, ele não pode comprometer. E é o que vem acontecendo. E é o grande diferencial do Figueirense esse ano. Para qualquer dos outros times do brasileiro, é o diferencial do Figueirense, que é o grupo. Esse é o grande diferencial. Só quero enfatizar aqui que a gente não está reclamando do Coutinho, só está analisando o comportamento da torcida com ele. Outro ponto determinante no jogo de quinta-feira, continuando no jogo de quinta-feira, foi a contusão do Júlio César. Fez muita diferença no time. O Aloysio não entrou bem no jogo, independente do pênalti. Eu acho que ele entrou bem, eu acho que ele jogou bem, ele não é aquela história que eu falo, ele não estava bem, minha opinião, ele não estava bem, não fez uma grande partida, mas também não fez uma partida péssima, tirando o pênalti, que eu acho que ali o maior culpado ali, que eu acho que a maior culpa naquela partida ali foi não ter um capitão dentro das quatro linhas. Das quatro linhas que eu falo, fora do gol. Ou seja, o capitão do Figueirense hoje é o Will. Mas se tem um capitão ali, por exemplo, o capitão naquela hora ali fosse o Igor, ou fosse um jogador de linha, passasse a mão ali e tirava a bola dele. Não, peraí, porque vai bater aqui é o cobrador oficial, ou se não tiver cobrador oficial é quem está melhor no jogo. Mas eu acho que faltou foi isso, faltou uma liderança lá. Isso não tinha como sair de lá debaixo da trave e chegar lá e tirar a bola da mão do Aloysio. E esse é um grande problema do Figueirense. Esse foi um grande problema que aconteceu no jogo quinta-feira. É que tá faltando pro Figueirense o quê? Nessas horas o Figueirense perdeu várias oportunidades que aparentemente parecem ser pequenas, mas seriam um lance capitais que poderia sair em gol. Se você bota uma bola daquela, um pênalti na mão de quem vai saber bater ou que tem a tranquilidade para bater um pênalti dentro do estádio lotado, era outra situação. Uma falta que teve ali com o Wellington Nem, de fora da área, próximo ao gol, que era um lance de perigo. O Wellington Nem pegou a bola para bater, ele não é cobrador de falta do Figueirense. Se bota aquela bola na mão, ou para ajeitar, para quem sabe bater, quem vai que já vem treinando, já tem, era outro lance, então são lances bons, ou seja, tá chegando na reta final, tem jogador ali querendo decidir, não é o momento. Vamos ter um pouquinho mais de tranquilidade aí para não. E é importante também ver, porque assim, o Figueirense, pelo nível do Figueirense, o time Figueirense, naquela colocação que ele está no meio dos grandes, qualquer fator decisivo, qualquer ponto decisivo no jogo, qualquer lance decisivo, o Figueirense tem que aproveitar, não pode pensar. Não pode, foram poucos lances que teve, lance de falta, aí você pega uma falta da frente da área, que é um lance a princípio perigoso, ou seja, pega um jogador que vem treinando a falta e ele sabe o que vai fazer com ela, ou seja, é um lance que poderia ser um lance que caracterizar de gol. Daí você dá uma bola daquela para um jogador que não vem treinando aqui, não se vê nas outras partidas dele bater uma falta. Aí ele pega a bola, domina, bota na marca e vai bater e bate em cima da barreira. Foi um lance desperdiçado. Então são pequenas coisas, mas que a gente já nota que agora na reta final começa a aparecer jogador querendo decidir. Então vamos ter calma, cada um no seu quadrado, como diz a música. Cada um no seu quadrado. O Wellington Nem fez uma grande partida, é um belo jogador, mas vamos começar a se colocar cada um no seu quadrado. Mas se bem que naquela hora, na hora da cobrança de falta, não tinha um Figueirense sem cobrador. Não, mas o Elias tem o Roger Carvalho. Tem o Roger Carvalho, Me diz uma falta bem batida do Roger Carvalho. Mas ele bate. Desde 2000. Tudo bem, mas ele bate. 2010, quando ele chegou. Não vamos, se eu for tentar lembrar, também não vou conseguir lembrar, mas ele bate. Mas não teve, até hoje. Ele bate, mas eu acho que ele poderia bater o pênalti, o Roger Carvalho, o Igor. Você equivocado nisso. O Igor, eu acho que são jogadores que eu acho que na minha concepção tinha tranquilidade para bater. Com relação ao pênalti, eu acho que a bola era do Elias. O Elias é o cobrador oficial. O Elias estava na partida naquela falta. Na hora da falta o Elias já não estava mais. O Elias tem sido substituído pelo Fernandes. Mas eu acho que o Juninho poderia ser o cobrador. Na hora até achei que o Juninho ia bater a falta. O Juninho era o cobrador, era o cara para bater aquela falta. Só a gente se desvirtuou um pouquinho aí do
nosso assunto, que era o Júlio César. O Fluminense vai ter agora a ausência do Júlio César para o próximo jogo contra o Fluminense, provavelmente. Ainda vai ser dúvida para o jogo contra o Corinthians e até, de repente, até para o jogo contra o Clássico, porque foi uma lesão grave, ele saiu do jogo chorando, disse que estava sentindo muito. Vai sentir muita ausência do Júlio César, né? Vai, com certeza, vai, porque o coice de mula. O coice de mula, como diz o cara, é o entrosamento. O entrosamento dele com o Elton Nem ali já é fato ali na equipe do Figueirense. O Elton Nem e o Júlio César. Porém, o time já sabe, a gente já sabe quem é o substituto dele, é o Aloysio. Mas a diferencial vai ser a característica de definição. Ele é um jogador, a bola tá na frente da área, ele chega, bate pro gol e define. Pois é, mas não pensa duas vezes, o Aloysio tem um pouco de dificuldade nisso. Não, o Jorginho vai ter que armar o time de acordo com o que ele tem na mão agora. Vai ser o que a gente vai ver na partida contra o Fluminense foi o que a gente viu contra o Flamengo. Vai ser o Figueirense explorando o Aloysio centralizado, porque o Júlio César, na realidade, se for pensar, o Júlio César é assim. Só que ele sai um pouco mais que o Aloysio, mas o Aloysio sai um pouco mais que ele, aliás. Mas é um jogador para ser centralizado, o Elton Nem de um lado e o Elias do outro.